Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. E hoje você já está vendo que está um pouquinho diferente, né? Eu estou sozinho aqui desse lado, porque a nossa convidada de hoje é a nossa maravilhosa professora Daniele Amaral, que não tinha como deixar de convidar minha parceira de bancada para ela estar do lado de lá para contar tudo da história dela, tudo sobre direito de família e hoje com o tema alimentos, não é isso, Daniele? Isso aí. Obrigada por poder inverter essa posição e a gente bater um papo aqui bem legal. Ah, hoje vai ser incrível, hoje vai ser maravilhoso saber tudo sobre alimentos. Mas antes de saber tudo sobre alimentos, eu quero saber quem é Daniele e por que direito de família. Nossa, vamos lá. Bom, sou advogada já há 17 anos, né? Professora da casa aqui do Unifoa. Minha parceira no curso de É, direito, parceiraça, me ajuda a tocar isso aqui, nada. melhorar cada vez mais para os nossos alunos. É isso aí, sempre pensando neles. Eu escolhi direito de família porque, assim, primeiro, na faculdade foi uma disciplina que me encantou muito. Eu não sei se me encantou porque eu tinha um professor que ele era muito didático e as coisas ficavam muito claras, ou porque também na mesma época eu estava passando por um divórcio. E aí eu acho que eu tomei para mim, sabe, aquelas situações do direito de família e acabou ajudando muito no meu divórcio. Tinha tudo para ser um divórcio bem pesado, mas foi médio pesado. E aí não teve jeito, aí eu me apaixonei mesmo pelo direito de família e logo no início da faculdade eu comecei a fazer estágio na Defensoria Pública, desde o segundo período, e eu tive a chance de começar na vara de família. E aí isso ficou muito mais fácil para mim entender a teoria vivenciando a prática, né? É o que a gente está aí colocando à disposição para os nossos alunos, né? De tão importante que é isso. Então, se for perguntar desde quando o direito de família, é desde sempre, né? Sempre, Desde sempre. desde sempre. Que legal. E aí isso só foi amadurecendo, né, na minha cabeça e aí não teve jeito. Eu não tinha como ir para outra área. Foi uma paixão mesmo. Que ótimo. E conta pra mim, dentro do direito de família nós temos várias áreas, né, Sim. para atuar ali, alimentos, a guarda, a visitação, a convivência, né, não vamos falar de Por visitação que não favor, existe filho não mais é isso. visita. Eu já falo, né, quem gosta de visita é presidiário, filho não tem Exatamente. Você visita. convive com o filho. E hoje de alimentos, como é que funciona isso um pouquinho? Como é que é essa história de alimentos? Começa a falar pra gente o que é alimentos, na verdade. Então vamos lá. Primeiro, eu só quero deixar claro assim, muitas pessoas acham que o direito de família é muito fácil, né? Só que o direito de família ele tem muita especificidade. E cada caso é um caso. E cada pessoa que te procura vai ter uma dor específica. Então não dá para pegar o direito de família e falar essa regra aqui cabe para todo mundo, porque você tem que olhar exatamente cada caso. Deixa eu entrar um pouquinho nisso que você está falando, isso é Ah, muito importante, uhum, a gente tocar nesse ponto. Realmente, muitos profissionais acham que o direito de família é é, fácil. E se aventura no direito de família. isso. E o que eu observo em mais de 10 anos de profissão é que o advogado bom, que entende seu cliente, que consegue buscar o direito da forma correta, é aquele que se especializa muito dentro da área, porque É, não é um padrão para é, todo mundo. verdade. Que além de se especializar dentro da área, que ele tem vivência, que isso é Uhum, uma coisa natural do advogado de direito de família. é, Geralmente é um advogado que teve uma experiência igual você teve no seu divórcio. aham, E além disso, também um advogado que se especializa em áreas afins do direito de família. sim, Então ele olha para o lado mais humanizado, ele olha lá para uma psicologia um pouquinho, ele vê um artigo de psicologia ali de outras áreas que vão compor o direito de família, não é verdade? isso foi ótimo você falar, porque assim, o profissional que atua no direito de família tem que ter essa característica. Ele precisa estudar outras áreas. Claro, eu não estou falando que eu sou uma psicóloga, que eu tenho a mesma expertise de uma pessoa que tem a formação em psicologia. Não. Mas eu faço cursos relacionados a isso, faço cursos de mediação, faço cursos de cooperação, de relacionamento entre pessoas, né? Então, assim, são áreas que a gente precisa estar atenta também.
porque no direito de família não é só direito, né? Tem vários outros problemas que perpassam ali no problema jurídico relacionado ao direito de família. E muita emoção envolvida, né? É Muita, tudo à flor da pele. muita. E uma coisa que, quando eu tô advogando contra um colega que ele não tem essa experiência, não tem essa especialização em outras áreas também, acaba ficando uma briga. É. E as pessoas acham que o processo naturalmente é uma briga, mas não é para ser. Não, primeiro que a briga começa levando para o lado pessoal, né? E ali estamos todos trabalhando e somos colegas de Verdade. profissão e ele está fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que todo mundo me pergunta quando eu digo qual a área que eu atuo. Tem barraco? A audiência tem muita briga? Depende muito de como você vai conduzir essa audiência. É claro que as partes que estão ali, elas estão à flor da pele, né? Tem muito rancor, tem muita dor, tem muita mágoa. Então, tudo para elas vai ser maximizado. Agora, se eu, enquanto profissional, que estou ali para intermediar aquela situação, tentar resolver aquela situação, também vier com esse olhar, com esse comportamento, aí realmente vai ter briga, né? Mas a nossa função é apaziguar as coisas. E o processo, na verdade, ele é para constituir um direito, né? Sim, Mas quanto menos briga tiver, melhor. sim, claro. Porque eu costumo falar, um processo judicial, quando você não caminha para um acordo, você está colocando o seu problema para a decisão de um terceiro, É, que não te conhece. que não conhece nada da sua vida. E fala um pouquinho, então, pra gente dessa composição. O que dá para fazer sem ser a briga? Nossa, dá para fazer várias coisas. E aí, assim, toda hora eu vou reforçar isso, vai depender de cada caso. Tem situações que realmente você, quando vai atender a pessoa, já vê que não tem a mínima condição de tentar um acordo. Porque às vezes ela já tentou várias outras vezes anteriores. E aí, nesse caso, não tem jeito, você vai propor o litígio mesmo. Mas eu, por exemplo, eu sempre busco, antes de ingressar com a ação, tentar resolver a questão da melhor forma possível que seja consensual. Se não tiver jeito, aí sim a gente parte para o litígio. Mas ainda que seja litígio, eu tomo muito cuidado em como eu vou relatar aquele fato, aquela história daquela família dentro do processo. Porque a gente vê aí, você sabe disso, muitas petições afrontosas, Sim. né? Só piora as Só coisas. piora, porque aí também a outra parte, quando vai passar para o cliente, passa da mesma forma, não faz um filtro, né? Exatamente. Então, assim, as petições elas não são para atingir a outra parte, é para resolver e resguardar aquele direito daquela criança, daquele adolescente, especialmente. Eu falo isso que toda relação litigiosa que envolve crianças são as mais complicadas, né? Porque como aquela família está nesse sentimento de rancor, elas inconscientemente usam a criança como meio de vingança, né? E só quem sofre é a criança. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado. E outra coisa importante que eu acho que você tocou aí, é o meu estilo de advogar. Tem outros advogados que fazem de outro jeito, mas eu acho que o advogado ele não é o fofoqueiro do processo. Não, de Então, jeito nenhum. assim, o advogado vira pro cliente, não, hoje eu fiz isso. Aí hoje eu botei Aham. tal petição. Ih, ela falou tal coisa. O É, advogado só tem que. inflama, né? Só inflama. Né? A função do advogado é estar fazendo esse filtro, né? Tá dando essa apaziguada na situação. Até porque, para ele conseguir um acordo, ele precisa da boa vontade da outra parte, mas do cliente dele também. Sim, com Se ele certeza. bota aquela pilha no cliente ali, a situação só vai piorando, nunca vai sair esse acordo. E um acordo é a É a melhor melhor dos coisa. mundos, né? É mais rápido, é do jeito que você realmente quer e a outra parte também, né? Não é o juiz que está decidindo, porque nenhum dos dois conseguiram resolver os próprios problemas. Sim. Então, acho que assim, primeira coisa, se o seu cliente não tem, é você ensinar ele a ter maturidade para lidar com aquilo. E você se colocar no lugar dele. Você entender que aquele momento ele não vai conseguir compreender que o problema dele não é tão grande como ele pensa, que tem uma solução. Basta ele se afastar um pouquinho, olhar de fora e ver que tem um caminho que dá para chegar num acordo que vai ser melhor para todo mundo. Agora, não dá para pensar que eu vou fazer acordo e eu vou sair ganhando, eu vou sair perdendo.
Nenhum processo no direito de família a pessoa só ganha ou a pessoa só perde. Ainda que eu tenha uma sentença favorável para mim, né, de procedência, eu ainda saí perdendo. E o inverso é a mesma coisa. Ainda que ele tenha uma sentença de improcedência, ele saiu ganhando. Então, assim, você tem que pensar realmente na relação afetiva ali, naquele núcleo familiar, e não no processo em si, né? Isso, o que as partes devem pensar, o que as pessoas devem pensar. Deixa para se preocupar com o que está no processo, como o processo vai seguir, para a gente que é advogado, Exatamente. né? E assim, para chegar nesse ponto, é aí que a gente precisa da ajuda dos outros profissionais e que o nosso cliente entenda, né? Sim, Porque o divórcio é uma desconstrução de mundo. Então a é. pessoa tá ali naquela aflição e ela entra no processo, a maioria realmente achando que quer ganhar, eu quero ganhar e eu quero fazer de tudo. E a pessoa, às vezes, a maioria das vezes que eu vejo, fica agarrada no seu processo de divórcio por conta de apegos emocionais, por Uhum. querer manter aquela relação muito mais do que pelo problema em si. Sim, E com aí precisa certeza. desse apoio, né, multiprofissional, tá ali acompanhado por um psicólogo, talvez um psiquiatra, e tá fazendo outras atividades para poder ir ocupando a cabeça e ajudar o nosso trabalho, né. Isso que você falou é bem interessante, porque assim, eu percebo que é muito do medo, o medo do recomeço. Porque o divórcio é isso, é você É, recomeçar. E muitas pessoas realmente se agarram nesse processo de divórcio e ficam ali martelando no mesmo problema, tentando, fazendo com que aquela. Tudo está resolvido, mas tem um ponto ali que nenhum dos dois concorda. E aquilo fica anos tramitando por conta daquele. aquela tigela, né, que quer ficar com É, quem. exatamente, aquela quantidade de garfo, né? É uma coisa E insignificante olha, e as fica pessoas que preso estão naquilo aqui ali. ouvindo a gente pode pensar que isso não acontece. E Gente, isso é, acontece. Contagem exata, exato. divisão exata. Então, assim, eu acho que esse medo do recomeço é o que faz também com que as pessoas se prendam aí a esse relacionamento que já acabou há muito tempo. E aí, o que que acontece? Começa a aparecer o desrespeito com o outro. Sendo que podia ser um divórcio muito mais tranquilo, respeitoso, principalmente se tiver filhos, porque acabou a relação conjugal, né? Mas a relação da parentalidade nunca vai acabar. Então é o mínimo que as pessoas têm que ter é esse respeito pelo outro. Sim. Porque como é que vai ficar seu filho? Eu costumo falar com meus clientes o seguinte: a parte mais difícil já foi, que é você se separar. Uhum. Agora não vamos complicar ainda mais. É. A pior Ago parte, que é a decisão Já de querer foi. se separar, já aconteceu. Agora não vamos complicar, agora vamos facilitar É, para você poder tocar a decisão que você teve. exatamente. Virar a página e recomeçar. Agora, se o cliente quiser fazer esse acordo, se a outra parte estiver disposta, dá para fazer isso sem entrar na justiça para Dá. poder melhorar, Hoje dá. acelerar? Dá? Como é que funciona? Dá. Hoje você faz um cartório extrajudicial, né? Mesmo tendo filhos. Isso é uma novidade, desde que seja tudo consensual, né? Ou seja, não pode ter briga nem discordância de nada. Vai pegar esse acordo e vai homologar lá no cartório. E há situações em que as questões dos filhos você não vai conseguir resolver, né? Aí isso vai ter que tramitar judicialmente, mas também pode tramitar judicialmente de forma consensual. A única diferença é que precisa ali da intervenção do Ministério Isso Público. é legal. Muita gente tem essa dúvida. Se tiver acordo, precisa entrar no judiciário, se não precisa. E se precisa ter dois advogados, se tiver tudo já acordado. Como é que funciona? Então, Alan, isso assim, para mim é um pouco delicado, porque se o casal me procura, eu faço para os dois, eu advogo para os dois. Agora, quando um deles só me procura, eu prefiro que o outro tenha advogado. Sabe por quê? Porque lá no fundo, a parte que não me procurou vai achar que eu vou favorecer aquela pessoa que me procurou, Verdade. por mais consensual que seja, por melhor acordo que seja. Então, eu sempre oriento: olha, você fica à vontade, procura um advogado e a gente vai fechar esse acordo. Mas quando os dois me procuram, aí tudo bem. Economiza um advogado. É, Faz o acordo, economiza um advogado. Então isso pode ser dentro do judiciário ou no cartório, mesmo sim. com filhos.
Sim, E aí no cartório resolve, então, a questão do divórcio da partilha, é isso? isso. Então, alimentos, que nós vamos falar hoje, e a guarda e a convivência, tem que resolver no judiciário. Isso. Hoje, a única possibilidade que, tendo a presença de filhos menores, pode ser extrajudicial é o inventário, né? Mas Que guarda. é recente também, né? E assim, eu acho que a gente vai caminhar para que também possa a guarda, a convivência, ser extrajudicial com a consulta ao Ministério Público. Não vejo o menor problema de não ser assim, tá? Eu vejo um problema de não consultar o Ministério Público. Sim, tem que Porque constar. quando o acordo é de boa-fé, né, a criança é beneficiada, é ótimo. Mas e quando não, né? Sim, não, tem que ter esse parecer do Ministério Público, sim. Mas existe essa possibilidade de, mesmo sendo consensual, né, temos um acordo, eu só vou pedir para o juiz homologar isso na justiça, que também é muito rápido, muito rápido. E não fica se arrastando, né? Não, não Aquele fica. problema eu já vi divórcios durar 5. O divórcio em si, a decretação, não. Mas a partilha de bens, os alimentos ali, a guarda, durar 5, 8 anos. É, Aí você fica agarrado ali na relação que você queria. Por fim, você fica agarrado nela há anos. exatamente. Hoje o divórcio, você ingressou com a ação, você já tem, né, o divórcio liminar ali que o juiz já decreta. Mas não é só a decisão, não é só a declaração do divórcio que vai resolver sua vida, Pois é. né? Tem todo o patrimônio que vocês adquiriram, tem as questões dos filhos. Então, hoje eu vejo, assim, a maioria dos processos que eu tenho, o que dificulta é as questões relacionadas aos filhos. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer tudo junto. Tem gente que propõe uma ação só, né? Divórcio, partilha, alimentos, convivência, guarda, opta pelo rito comum e faz tudo junto. Eu não gosto, porque eu acho que uma coisa acaba prendendo a outra, Também acho. né? Então, já tem uma decisão aqui da guarda convivência, ok, vamos virar página, vamos resolver Resolvemos isso, esse. vamos pro outro. É outro problema, exatamente. E os alimentos? Então, os alimentos, Quem pode pedir alimento? Vamos lá, como é que funciona? você pode, seu filho pode pedir para você ou para a mãe dele, né? E você pode pedir para seus pais. Sim. Então, assim, o que eu preciso analisar? Eu preciso primeiro recorrer àquele parente mais próximo, naquela linha, né, de graus, depois os mais remotos. Então, vamos imaginar assim, eu não tenho pai, tá? Eu sou um adolescente, não tenho pai, só tenho a minha mãe. Moro com a minha mãe que arca tudo, todos os meus custos, mas não está sendo suficiente. Eu preciso de mais. Eu necessito de mais. Quem que eu posso pedir? Para os avós, né? Para os meus avós, seja maternos ou seja paternos. Por quê? Porque eu não tenho meu pai. Então, esse parente mais próximo, que é o meu pai, não tenho mais, então eu vou pedir para o próximo, que seriam os meus avós. E a mesma coisa dos pais, geralmente idosos, que também precisam, né, dessa ajuda para ele subsistir. E aí ele vai pedir para os filhos. Nossa, aí você tocou num ponto. Tem 3 coisas aí dentro que Não, eu tem quero falar. muita coisa de alimento que A é gente precisa ir ponto a ponto. controvertido. Primeira coisa, eu preciso que você explique uma coisa interessante que você falou. O meu filho vai pedir alimentos para mim. E muita gente não entende isso. Quando há o divórcio, eles acham que a mãe vai pedir alimentos pro pai. Não é a mãe que vai pedir pro pai, é o filho que tá pedindo, através da mãe ali, né, assistido ali, através dela para o pai, ou vice-versa, né, o filho que mora com o pai pedindo pra mãe. Isso. Não é a mãe que tá pedindo pra ela, não é isso? Então, se os alimentos for destinado para a criança ou para o adolescente, eles é que são autores desse processo. Então, são eles que estão pedindo para o pai. Só que como eles não têm a legitimidade para ingressar com uma ação, a mãe ou o pai tem que representá-los nesse processo. Então, muitas pessoas confundem por causa disso. E aí aquela história, eu tô dando dinheiro pagando pra mãe do meu filho, você não tá pagando pra ela, você tá Não, pagando pro seu você tá filho. pagando pro seu filho. É. Agora, existe a possibilidade dessa mãe, no divórcio, também pedir alimentos para ela. Aumentou a quantidade de gente que pode pedir alimentos aí. Era criança, o avô, agora eu vou a mãe também. Sim. Ah. É porque você pode pedir alimentos para o seu ex-cônjuge ou seu ex-companheiro. Só que os alimentos são para você, não para a criança. Então, me divorciei hoje.
Uhum. Eu posso receber um pedido de alimentos do meu filho, Sim. através da mãe, ela Isso. representando ele. Uhum. E um pedido de alimentos dela pra ela também. Sim. E eu posso ter que pagar alimento dos dois. Exatamente. E por que eles vão ter esse direito? A criança presume essa necessidade, né? O que a gente faz no processo é demonstrar o quanto ela necessita. Mas é obrigação, é dever legal dos pais o cuidado, o sustento para aquela criança e adolescente. Então, eu vou mostrar no processo qual é a necessidade dela. Quais são os gastos que ela tem. Ah, os gastos dela é X. Tá, só que essa mãe, que culturalmente a gente sabe que a carga recai na mãe, não está conseguindo custear isso tudo sozinha. Então, ela vai pleitear esses alimentos para o filho lá no pai. Agora, isso com relação aos filhos. Sim. Agora, com relação à sua ex-mulher, ela tem duas possibilidades. Uma que são os alimentos compensatórios, que é aquele alimento que ela vai receber para manter o padrão de vida que ela tinha enquanto vocês eram casados, ou porque ela não está usufruindo do patrimônio porque a partilha ainda não ficou resolvida. Esses são Entendi. alimentos compensatórios. Ou então ela vai pedir os alimentos naturais ou humanitários, que é a mesma análise dos alimentos para o filho. São as necessidades que ela precisa para a subsistência dela. Então vamos imaginar um casal que ficou anos casado, 30 anos casado. Ela nunca trabalhou. Hoje ela já é quase uma senhora. Tem condições ela voltar a trabalhar? É Não muito tem. difícil. Muito difícil. E ela nunca trabalhou, ela não tem nenhuma experiência no mercado de trabalho. Tem condições? Não, não tem. Então ela vai precisar, não trabalha, dona de casa, ela vai precisar desses alimentos para ela se manter, para ela viver. Entendeu? Então são os alimentos naturais ou os humanitários. Agora, nessa mesma situação, além disso, dela não trabalhar, não ter dinheiro para ela se manter, ela também não tem nenhum patrimônio com ela. Tá tudo com o ex-marido. Ah, tem 2 apartamentos, está alugado e ele está recebendo aluguel. Ela vai pedir os alimentos compensatórios, que ela vai receber também até finalizar essa partilha do patrimônio. Que interessante. Agora, essa questão dos alimentos da ex-esposa ou do ex-marido, porque pode ser os dois, né? Pode. Aí, ó, vou te falar que tem aumentado, tá? Eu já vi vários casos Aham. e realmente tem aumentado. Era uma coisa que não existia, né? É, ainda assim, a diferença ainda é muito grande, mas tem aumentado os casos em que a mulher está saindo para trabalhar e o pai está cuidando das crianças. Sim. E inverter o papel Inverter o continua a papel. mesma coisa, né? Em termos de direitos. Sim, Aí o marido vai ter o mesmo direito, o mesma ex-marido, coisa, né? a mesma coisa. E aí, nesse caso, como que tem esse direito e quanto tempo? Porque são coisas diferentes. Você falou de uma pessoa, de uma mulher de 30 anos, ficou 30 anos casada e não se especializou, não trabalhou, não fez nada e era ela cuidava da família, né? Uhum, Que é uma função extremamente importante, né? sim, é um Mas e trabalho se invisível, é um né? trabalho invisível? E é um trabalho incrível, né? Porque é o trabalho da base de Sim, toda a família. sim, Que eu falei até de forma errada que ela só cuidava da família, ela só cuidava não, ela cuidava da família, o marido é que corrigindo só aqui, me trabalhava. retratando, marido que só trabalhava, exatamente. Mas a gente pode ter o caso do marido que cuidava da família e não trabalhava, mas Uhum. isso aconteceu por 5 anos. E aí a esposa bancava tudo e aí se separaram. Ele também tem direito a alimentos? E como é que funciona isso? Quanto tempo, né? Então, depende. Ele tá apto a voltar a trabalhar? Ele já trabalhou algum dia na vida? Ele tem alguma incapacidade que o impossibilite de trabalhar? Se não, não é só uma análise de quanto tempo ficou casado ou viveu em união estável. É a possibilidade dele se reinserir no mercado de trabalho. Se existe essa Não é uma possibilidade. matemática, Não né? é uma matemática. Mas pode ser que ele consiga uma pensão, né, para ele ter um tempo para voltar ao mercado de trabalho? Pode, assim como acontece com a mulher, também pode acontecer com o homem. Vamos imaginar que seja um casal novo. 28 anos, 30 anos. Ela não trabalhou por opção dela, ou ele não trabalhou por opção dele, e separaram, se divorciaram.
ela nova, não tem nenhum problema de saúde, nada que a incapacite a trabalhar, ela vai receber essa pensão alimentícia? Depende. O juiz ele pode determinar, você vai receber durante 6 meses, e aí você corre atrás aí nesses 6 meses para conseguir um emprego, porque você é nova, é jovem, às vezes já tem até uma formação acadêmica que ajuda, né, a conseguir algum emprego. Ou não, ele vai falar, não, não tem condições, ela tem problemas de saúde. Então, assim, ainda que seja nova, se o juiz verificar que não tem essa condição, ele vai definir esses alimentos por um tempo maior. O ponto primordial aqui é alimentos entre cônjuges não é eterno. Ele tem uma característica de ser transitório. Então, ele pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 2. Vai Porque depender de cada antigamente caso. nós víamos várias pensões vitalícias aí. Sim, Isso era comum antigamente. comum. Mas antigamente era comum os casais ficarem juntos para sempre, 50 anos praticamente. casados, né? Hoje, a gente vê decisões com esses alimentos vitalícios para idosos, né? Que é o divórcio cinza, Sim. né? Que é essa situação, já tem 50 anos de casado, 40 anos de casado, já 70, 80 anos, não tem como, não vai trabalhar, né? E não tem nem aposentadoria, porque nunca trabalhou, nunca nem contribuiu, nem como dona de casa não contribuiu. Então, não tem esse dinheiro. Aí, nesse caso, o juiz vai determinar que seja vitalício mesmo. E nos nossos casos mais modernos, se tiver essa caracterização, uma pensão para você ter o tempo de se restabelecer ali. Exato. E aí que é a importância do que nós falamos no início, de um advogado que entenda. Porque o advogado tem que desenhar o cenário da sua situação para o juiz entender. Exatamente. Ou desenhar um acordo que seja bom para todo mundo, né? Exatamente. Senão você vai ser prejudicado. Até a forma como você explica essa necessidade, ela tem a sua peculiaridade. Sim. Então, se você não for especialista em direito de família e não trabalhar nesta área, você vai ter dificuldade até para fundamentar, até para motivar aquele pedido para o juiz. Não é simples só contar Não é simples. a história, Não. né? Falar ela precisa porque ela ficou 10 anos sem trabalhar. Não é só isso. Não é. Tem que mostrar todo o contexto, as situações específicas do caso, porque é a graça do direito de família, né? Não é só olhar a letra fria da lei que diz que o juiz, ao julgar, tem que analisar a necessidade daquele que pede com a possibilidade daquele que vai pagar. Não é só isso. Não é. Isso é o mínimo. E a graça do direito de família. Cada caso é um caso. Não tem aquela regrinha. Não tem. Direito de família é isso. Não tem. Tanto é que quando eu vou ingressar com uma ação, é uma coisa que eu faço isso desde a defensoria. É óbvio que eu não vou ser leviana aqui e falar que eu sempre fiz isso. Não, mentira. Quando eu estava aprendendo como fazer uma petição, como montar um processo, é óbvio que eu usava os modelos que a defensoria disponibiliza. Mas quando você já tem uma prática, já tem um domínio, já tem um conhecimento, hoje eu não faço nenhuma ação pegando o modelo de uma ação anterior, de um outro caso. Porque é diferente. Então, eu começo do zero, folha em branco, e vou fazer do zero, porque aquele processo é completamente diferente do outro, ainda que ambos sejam para pedir pensão alimentícia. Exatamente. Agora, a pensão da ex-esposa ou do ex-marido, entendemos. Pensão do filho. Até quando? É vitalício? Pode ser? Não é? Quanto que pode pedir? Como é que funciona? Explica. Ai, nossa, e quanto? Vamos lá. Vamos devagar, vamos até quando? Vamos por partes. Primeiro, não é vitalício, tá? A lei diz até atingir a maioridade. Ok, maioridade civil, 18 anos. 18 anos tem que se virar, então. A partir dos 18 anos, em regra, ele tem que se virar. Só que existe já um entendimento há tempos pacificado de que se esse jovem, né, que já tem 18 anos, já é adulto, não é adolescente mais. Se ele ainda está estudando, vai ser até concluir os estudos, que em média termina com 24 anos. Aí já me perguntaram assim, então se eu tiver 25 e estiver estudando, meu pai vai parar de pagar? Não, porque você ainda está estudando.
A ideia dos 24 anos é que a média é um senso comum que as pessoas terminem uma graduação com 24 anos. Também não é uma matemática, né? Não é uma Os clientes matemática. me procuram sempre com isso aí. Doutor, minha filha fez 24 anos, posso parar de pagar pensão? Não, não é assim. Primeiro que não é assim mesmo, Explica isso aí. Eu né? posso parar de pagar pensão? Não pode. Vamos lá. Então, teu filho fez 18 anos. Tá estudando? Não. Tem alguma doença? Se enquadra como pessoa com deficiência? Não. Então, você pode parar de pagar pensão. Mas não é você simplesmente deixar de fazer o Pix, deixar de fazer o depósito. Não, você vai ter que ingressar com uma ação, informando para o juiz, olha, meu filho já fez 18 anos, não estuda, não tem nenhuma deficiência e eu quero parar de pagar a pensão, que é a ação de exoneração de pensão, de alimentos. E aí, só depois que o juiz der a decisão de que você realmente pode parar de pagar, é que você não vai pagar mais. Mas eu conheço um monte de pai que quando o filho geralmente faz os 24, ele para de pagar. Então. E aí? E aí que ele está correndo um sério risco de ser preso. Sério? Como é que funciona? Porque não teve uma decisão judicial para ele parar de pagar. A gente só teve a decisão para ele pagar, certo? O filho fez 24 anos, ok? Mas o filho pode ter 24 anos e ainda estar estudando. Então, ele ainda está obrigado a esse pagamento. Ele só é desobrigado desse pagamento quando o juiz diz para ele, olha, filhão, não precisa pagar mais, tá? Ok, você cumpriu com o seu dever material, não precisa pagar mais. Se o juiz não falou isso, você continua obrigado a pagar. Agora, tem um detalhe, Alan. A gente está falando aqui se for até 24 anos e estiver estudando. Mas tem casos que esse jovem adulto está estudando, tem, sei lá, 22 anos, tem 25 anos, está estudando ainda, mas ele trabalha. E o salário que ele ganha é mais do que suficiente para ele pagar a faculdade e para ele viver. Então, nesses casos, o pai já pode ingressar com a ação de exoneração para tentar essa sentença dizendo que ele não é obrigado mais. Então, por isso que tudo realmente depende de cada caso. E de um bom advogado. Porque ele também pode pedir para reduzir nesse caso, né? Se não for suficiente, exonerar completamente. Pode. Assim como a mãe, eu falo mãe porque 90% das vezes é a mãe que está pleiteando esses alimentos para o filho, assim como ela pode pedir para aumentar, porque as necessidades desse filho aumentou, o pai pode pedir para reduzir, porque a capacidade financeira dele em pagar reduziu também. Vamos imaginar que seja um homem que trabalhava numa empresa e ganhava 10 mil reais, tá? E aí ele vem pagando lá 30% do salário dele de pensão alimentícia. Só que ele foi mandado embora. E aí, hoje, ele está trabalhando no comércio, ganhando um salário de comércio. Sei lá, acho que é R$1.800, eu acho. Sei lá, não sei quanto que é. Não vai conseguir pagar, pensão. Ele não vai... O que é 30%? Né? Ele não vai conseguir pagar. E aí, ele pode, então, ingressar com uma ação, demonstrando que essa capacidade dele financeira está reduzida e ele quer reduzir também o percentual. Porque quando a gente ingressa com uma ação de alimentos, isso também é uma outra dúvida. E já vi vários erros com relação a isso, e aí depois o pai deixa de pagar para você executar, você não tem esse modelo desenhado que eu vou explicar agora. Toda vez que a gente vai ingressar com uma ação de alimentos, e o pai trabalha com vínculo empregatício, a gente está pedindo para que seja descontado do salário dele um percentual, e aí a própria empresa, quando der o salário dele, já vai dar descontado e vai depositar na conta da mãe. Mas a gente também tem que fazer o pedido, lá no início dessa ação, de um valor, caso um dia ele venha a perder esse emprego, esse vínculo empregatício. Porque aí esse percentual é em cima do salário mínimo e não mais do rendimento que ele recebe daquele emprego dele. E eu vejo, às vezes, que, doutora, o pai não está pagando. Então vamos executar. E aí você vai pegar a sentença, não tem a cláusula
do percentual em cima do salário mínimo. Só se ele tiver empregado. Só se ele tiver empregado. Não Por tá quê? empregado. Porque não é nem culpa do juiz. É porque a época que ele propôs a ação não teve essa cláusula. Não imaginaram que um dia esse pai poderia não ter emprego. E aí o que acontece? Vou executar o quê se ele não está trabalhando mais com carteira assinada? Você não tem uma referência. Não tenho referência, não tem nem como eu dizer como é que esse pai vai pagar. Ele vai pagar o quê? Ele está obrigado a pagar o quê se Ou não seja, tem mais cláusula? um problema para uma coisa que era simples. Mais uma outra ação. Mais uma outra ação. Agora, sabe o que eu já vi? Assim, é lógico que nós temos os pais que têm a consciência do dever de ser pai e faz tudo certinho. Sim. Eu tô recebendo até haters. Agora eu nunca imaginei que eu ia ter hater. Mas eu tô recebendo hater porque eu falo muito sobre o direito de família pra mulher. E aí os pais que têm essa consciência, eles ficam bravos comigo. Porque eles acham que eu tô botando as mulheres contra eles, mas não é isso. É porque, a maioria dos casos, o homem aproveita da sua condição dentro do processo. Uhum. E num desses casos, eu já vi várias vezes, de ter essa fixação aí. O pai vai pagar R$ 2.000 por mês de pensão. Mas, tinha cláusula, mas se não tiver com vínculo empregatício, vai pagar 20%, 30% do salário mínimo. E Não. aí o pai sai do emprego só para reduzir a pensão e fica Sim. ali trabalhando informalmente. Uhum. Eu já vi acontecer muito isso. É Sim. comum na sua advocacia? É comum. Infelizmente, é comum. Vamos lá, você falou uma coisa que realmente está acontecendo. Está tendo aí uma nova geração que está tendo muito mais consciência do que a nossa geração Sim. de paternidade. Então, tem muitos pais que realmente eles estão, independente se tem processo ou não obrigando eles a pagar a pensão, eles estão chegando junto ali com a mãe para custear os gastos daquela criança. E aí me veio uma coisa aqui na cabeça, né? Porque não é só custear os gastos, né? Tem todas outras questões, mas Vamos chegar nisso aí. é para um outro momento. É. Mas existe essa situação desse aumento aí desses pais. Agora, existe também o outro lado. Os pais que propositalmente não ficam em emprego, porque sabe que se ele estiver trabalhando com carteira assinada, o valor que ele vai ter que pagar é maior do que foi em cima do salário mínimo. Aí eu volto lá no início da nossa conversa, da importância de você saber que o direito de família não é para qualquer advogado. E nem tem fórmula, nem é padrão. E nem é padrão. Por quê? Essa cláusula que você está fazendo para incidir o percentual em cima do salário mínimo, caso ele não trabalhe com vínculo empregatício, ela tem que ter um pulo do gato ali para que ela não seja inferior a outra cláusula. É isso aí. Senão fica mole, né? O pai paga R$ 3.000 de pensão por mês, mas se tiver sem emprego, 30% do salário mínimo. Salário mínimo tá R$ 1.500, vai pagar 450. É um ótimo negócio. 450 é uma ida num supermercado, né? Depende do que você vai comprar. Que não dá no mês. Depende do que você vai comprar nessa ida, senão esquece. Então tem essas peculiaridades, sabe? Não? Exatamente. Agora, quando a gente vai... Agora, só te interrompendo. Fala. Que aí você me fez 2 perguntas e eu só te respondi uma. E o quanto? Quanto que eu vou pedir? Era isso que eu ia te perguntar agora. Quanto? Quanto, né? Porque existe aquele padrão, a gente tá falando que não tem padrão no direito de família, mas existe aquele padrão, pensão em 30%. Então, vamos lá. Não existe um padrão para a nossa atividade enquanto advogado para o direito de família, mas existe um padrão de julgamentos para o direito de família. Exatamente. Né? Tá, só que aí eu te pergunto o seguinte, a gente tem uma lei específica sobre alimentos, certo? Nessa lei traz percentual? Na lei diz, se tiver um filho é tanto, se tiver 2 filhos é tanto? Não. O que a lei fala que a gente tem que observar? A necessidade daquela criança, daquele adolescente, a possibilidade daquele genitor que vai pagar, certo? Certo. Então, se a lei já traz esses 2 requisitos, é inadmissível você aceitar, numa audiência, ouvir do magistrado ou do Ministério Público que o usual naquela vara é 30% para um filho, é 20% para 2 filhos, é 15%. Não existe, isso não dá para concordar com isso. Porque aí tá botando o direito de família que
é cada caso um caso numa fórmula e não funciona. Não, e um pouco pior que isso, ele está colocando o direito de família, que tem uma lei específica, em detrimento a um costume. Sim. Porque é costume daquela vara dar 30%, é costume da outra vara dar 20%. Tá, mas e cadê a necessidade da criança? E Cadê a cadê a análise que a lei possibilidade? manda? Cadê a É. possibilidade do pai, né, ou da mãe, seja quem vai pagar a pensão, do avô, da avó? Então, assim, não dá para concordar com isso. Esse é o primeiro ponto. E aí, segundo ponto, a lei fala desses dois requisitos de possibilidade e necessidade para o juiz chegar numa razoabilidade, numa proporcionalidade. Essa proporcionalidade que a gente está dizendo que não dá para ser pelo costume, tem que ser pelo equilíbrio ali daquela situação entre a possibilidade e a necessidade. E aí, assim, 30% para o filho do Neymar é um valor exorbitante, mas a vida que o filho dele leva é uma vida de alto padrão. Então, eu vejo muita comparação assim. Ah, mas ele ganha 20 mil reais. Por isso que a pensão dele é alta. Porque 30% de 20 mil é muito mais que 30% de um salário mínimo. Só que, aonde que está escrito que tem que ser 30%? Por que não pode ser 40%? Por que não pode ser Exatamente. 45%? O que a gente sabe é que não pode passar de 50%, né? Sim. Isso também por uma analogia. Porque se na execução, se quando eu vou executar, eu não posso penhorar mais de 50% do salário, então a gente também usa por analogia esse entendimento de que se eu estou pedindo, eu não vou pedir mais que 50% do salário dele. Mas isso de ser 30%, 20%, 10% ou 15%, E não tem como como que a gente funcionar isso. calcula esse valor, então? Então, a gente tem que analisar qual é o gasto dessa criança. E aí, quando a gente está falando de alimentos, eu não estou falando só de comida, né? Alimentos é roupa, é medicação, é lazer, é saúde, é comida, é tudo isso, é moradia, tudo isso envolve ali a necessidade da criança. Eu vou fazer uma tabela mostrando, olha, por mês essa criança precisa de X. Tá. E esse X é plenamente possível esse pai pagar uma parte. Porque também não vai recair tudo para o pai pagar. Essa é uma dúvida muito comum. Só o pai tem que pagar, né? Não. Ou a mãe tem que pagar também? A mãe é porque, assim, como existe essa cultura de que a maior carga recai para a mãe, aí as pessoas acabam confundindo isso. Não, eu já estou pagando um monte de coisa, a mãe pensa. Então agora ele vai ter que pagar tudo. Não é isso. Na verdade, esse valor que a gente faz, que a gente chega, né, com esses gastos, você vai dividir por 2. Ah, a criança gasta 2 mil reais por mês. Tá, então 1.000 reais é obrigação da mãe, 1.000 reais é obrigação do pai. Só que 1.000 reais para a mãe é muito. Ela não tem essa condição. Ou 1.000 reais para o pai é muito. Quem tem mais condições é a mãe, não é o pai. Então, não existe a ideia de que numa ação de alimentos, os dois vão pagar a mesma coisa. Um vai pagar mais do que o outro, inevitavelmente. Seja porque a criança está com a mãe e ela acaba que no dia a dia ali tem mais gastos, ou seja porque aquele pai tem uma renda muito maior do que a mãe e aí ele vai acabar contribuindo mais do que com que ela gasta. Uma coisa que é muito óbvia é que nas relações padrões, né, que a maioria dos casos, que a criança fica com a mãe, a maioria do tempo, o pai fica quinzenalmente, aos finais de semana, a mãe tem muito mais obrigação, responsabilidade e custo. Muito, Muito custo que não é nem visto, né? muito. Mas aí hoje isso vem mudando um pouquinho, a gente tem aqueles pais um pouco mais conscientes, e aí muita gente me pergunta se a guarda, o tipo de guarda, influencia no valor da pensão. Todo mundo tem essa dúvida, né? Acha que é guarda compartilhada, então Vou rachar tudo. não preciso pagar Não preciso pensão. pagar, cada um arca com custo quando tiver com cada um. Exatamente. E aí, assim, são 2 pontos. Primeiro que a guarda não é a mesma coisa que o tempo que você tem de convívio com o filho. Então, guarda é diferente de convivência. A guarda, ela serve única e exclusivamente para dizer quem vai ser responsável na tomada de decisões do dia a dia da vida daquele filho. Se ela for unilateral, quem tem essa guarda, seja o pai ou a mãe, ele vai resolver a vida do filho sozinho. Ah, eu preciso levar um médico. Eu vou escolher qual é o médico. Ah, eu vou mudar de escola. Eu vou escolher qual é a escola.
Agora, quando a guarda é compartilhada, essas decisões têm que ser em conjunto. Ah, então eu quero que ele mude de escola. Tá, vamos escolher qual é a escola que ele vai mudar. Qual é o médico que ele vai? Qual é o tratamento melhor que ele vai fazer? É uma decisão em conjunto. É para isso que serve a guarda. Ponto. Nada a ver com o tempo que vai ficar com cada um. Nada a ver com o tempo que vai ficar. Então o pai pode conviver com o filho quinzenalmente aos finais de semana e ser compartilhada a guarda. Pode, sem problema nenhum. Assim como pode ser unilateral e ele, além dos finais de semana, também ver dias de semana. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o comum hoje é a guarda compartilhada. A regra é a guarda compartilhada. Você só deixa de ter a guarda compartilhada se um dos genitores falar que não quer a guarda compartilhada. Se houver indícios de violência intrafamiliar, você não tem a guarda compartilhada, vai para unilateral. Ou se o juiz entender que um tem muito mais capacidade no exercício da guarda do que o outro genitor. Fora isso, ela vai ser compartilhada. Mas sabe o que me perguntam muito? Na guarda compartilhada, você acabou de me falar que eu tenho que decidir junto sobre a escola. Junto sobre o médico. Mas a gente separou porque a gente não se entendia. E aí? Tem que ser compartilhada mesmo assim? Então, mas lembra que eu falei que o que acabou entre vocês é a conjugalidade? Não é a parentalidade? Vocês nunca vão deixar de ser pais e mães. Então, se vocês não entram num consenso para decidir coisas da vida do filho de vocês, vocês precisam de terapia. Vocês precisam amadurecer, porque isso é imaturidade. Você está trazendo problemas do casal que está afetando decisões na vida do filho. Isso é importante, né? O divórcio não põe fim à relação de pais. Não põe. Não põe. Você vai continuar com aquela relação. Você não tem mais a relação marido e mulher. Mas a relação de pai você vai ter. Exatamente. Então, se não se entende, vai ter que se entender. Vai ter que aprender a se entender. Se você não aprendeu a se entender dentro da relação conjugal, você vai ter que aprender a se entender na relação pai e filho. Não tem jeito. Agora, uma outra dúvida com relação a essa guarda e convivência e alimentos muitos acham assim, eu tenho guarda compartilhada. A lei fala que o convívio tem que ser equilibrado. E aí pronto. Aí o legislador colocou uma expressão ali na lei que faz todo mundo entender que guarda compartilhada, uma semana é na casa da mãe, outra semana é na casa do pai. Isso não é guarda compartilhada. Isso é guarda alternada. Porque na semana que ele está com a mãe, a responsabilidade é da mãe. Na semana que está com o pai, a responsabilidade é do pai. A guarda compartilhada fala o seguinte, se o filho reside com a mãe e passa alguns dias com o pai, independente se ele está na casa do pai ou na casa da mãe, ambos são responsáveis por aquele filho. Ambos são responsáveis pelas decisões na vida daquele filho. E pelos custos. Sim, e pelos custos. E aí vem uma mãe e fala assim, eu não vou para a mãe que paga pensão. Quando ele estiver na casa do pai, eu não preciso pagar pensão. Quando ele estiver de férias com o pai, eu não preciso pagar pensão. E isso é um equívoco. A pensão tem que ser paga mês a mês. Independente se ele está de férias, se ele está passando o final de semana lá, ou se ele está passando a semana inteira. Diferente da situação de, vou levar meu filho para a casa do pai. O pai vai vir buscar aqui para passar o final de semana com ele. Eu tenho que levar roupa. Eu tenho que levar parte de escova de dente, shampoo, sabonete, brinquedo? Não, você não é obrigado a levar. Por quê? Porque isso tem que ter na casa do pai. Porque são pertences da criança. Então, assim, o mínimo é que na casa do pai tenha um pijaminha, várias peças de roupa, calçado. Porque eu escuto muita mãe reclamar assim, eu comprei uma roupinha porque ele ia no aniversário com o pai de um amiguinho, e a roupa nunca voltou. A roupa ficou na casa do pai. Eu nunca tive um caso de direito de família que não tivesse problema com roupa. O problema que eles têm na divisão do patrimônio deles, eles trazem para a roupa dos filhos. 100% dos casos de direito de família tem. É o pai que tira a roupa da criança na frente da casa. É a roupa da que a mãe compra que nunca volta. É a roupa que volta rasgada. A roupa é o problema da convivência da criança. É o tênis que o pai compra e a criança não leva para a casa da mãe porque só pode usar quando está com o pai.
É o É isso aí. brinquedo que compra, que a criança não pode brincar na casa da mãe com aquele brinquedo, só pode brincar na casa do pai. O brinquedo é de quem, gente? A criança vai levar para onde ela quiser levar. Se ela quer levar para casa da mãe, ok, se quer levar para casa... Então, assim, a mãe nem o pai é obrigado a, quando entrega o filho para essa convivência, entregar a malinha junto. Isso é uma delicadeza do pai e da mãe, mas não é uma obrigação. Então não adianta o pai ou a mãe brigar que não devolveu isso, não devolveu aquilo, ou deixou o meu filho aqui, não deixou uma peça de roupa. Não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Você tem que pensar no bem-estar do seu filho, dentro da sua casa, durante o seu convívio. É isso que você tem que proporcionar para ele. Você não tem que depender do que o outro genitor está mandando ou deixando de mandar. Essa também é uma grande dúvida. E aí, muitos acham o seguinte, a guarda compartilhada, a lei fala que a convivência tem que ser equilibrada, então tem que ser exatamente uma semana com um, uma semana com outro. Eu tive um processo que as partes nem são daqui, são do Rio. E a advogada da mãe falou que não ia aceitar o acordo de guarda compartilhada e nos termos que a gente propôs lá da convivência, porque a mãe estava ficando, vou chutar um número aqui só para exemplificar, porque agora eu nem me lembro qual é o número. A mãe estava ficando, sei lá, 100 dias e não sei quantas horas com a criança, e o pai estava ficando não sei quantos dias, não sei quantas horas. Então não estava equilibrado aquilo. Mas é óbvio, a criança morava com a mãe. Eu achei que só eu já tinha passado por isso, eu já tive um processo com Nossa, não, é contagem de muita horas loucura. também. É muita E loucura. aí contava, e esse processo era diferente, e eu achei muito incrível, porque a criança era um bebê na época. E aí, o tempo que ficava com a mãe, a advogada contabilizava o tempo que a criança dormia, e com o pai o tempo acordado. Pior ainda. Tem de tudo, gente, na vara de família, né? Tem. E não dá para ser assim, né? É um equilíbrio, a gente não pode atrapalhar a rotina escolar daquela criança. Então, tudo isso tem que ser analisado quando você vai desenhar um acordo. Agora, voltando à questão dos alimentos, uma coisa importante nesse equilíbrio da convivência, vamos supor que a gente chegue nesse equilíbrio, né? A criança com a guarda compartilhada fique com o pai uma semana, fique com a mãe uma semana, ou fique com o pai aos finais de semana e terças e quintas, e na outra semana troca. Tem infinitas possibilidades de se fazer isso. Mas se tem um desequilíbrio de possibilidade econômica entre pai e entre mãe, as despesas também não vão ser rachadas iguais, vão? Não vão ser rachadas. O que é dividido são os custos fixos. Os custos extraordinários, cada um vai arcar quando tiver com a criança. Mas mesmo os fixos, imagina que a mãe ganha um salário mínimo, o pai ganha 10 mil reais. Esse pai vai ter que pensionar essa criança, vamos supor, porque ele fica ao mesmo tempo. Mas aí tem escola. Então, é isso que eu estou dizendo. Não interessa quanto tempo ele fica. Interessa qual é o gasto da criança. A pensão alimentícia é em cima do gasto da criança e não o quanto tempo ele fica. Mas eu fico tanto tempo e eu levo para a escola, então eu gasto X de gasolina. Eu vou colocar lá que esse é o gasto da criança. Não existe isso. Entendeu? Porque se você não levar a criança naquele dia que a criança fica com você, você vai ter que colocar numa van, no micro-ônibus. Então, o gasto vai ser o mesmo. Só que, qual é a diferença? Em vez de ela estar saindo da casa da mãe para ir para a escola, ela está saindo da sua casa para ir para a escola. Então, não dá para ter essa análise. E não dá pra ter esse pensamento de que vem aumentando. Eu vou pedir a guarda compartilhada, vou ficar mais com meu filho pra reduzir a pensão. Tá arriscado nem reduzir. Filho não é um negócio jurídico que você tá pensando o que eu tô perdendo e qual é o lucro. Exatamente. Não dá para pensar assim, né? Filho é gasto pro resto da vida, filho é cuidado pro resto da vida, é atenção pro resto da vida, independente com quem você esteja casado ou com quem você esteja vivendo em união estável. Tem filho, o filho é problema seu pro resto da vida. Problema, né? Entre aspas, seu. É sua responsabilidade. Sua responsabilidade. Pro resto da vida. E mais o que de alimentos você tem uma curiosidade pra gente? Fala. Uma coisa, um caso seu interessante. Tem a questão, né, que eu falei dos alimentos para os avós. Que, é verdade, a gente não entrou no alimento dos avós. Que é quando não tem a ausência do pai ou da mãe, ou quando esse pai não tem muita capacidade financeira, paga um valor muito baixo, que realmente não tem como. Se o juiz decretar lá que ele tem que pagar mais do que ele paga, ele não vai conseguir pagar. E aí você tem a possibilidade de pedir esses alimentos para os avós.
E aí a característica desses alimentos dos avós são de complementares. Então são alimentos que a gente chama de subsidiários. Ele vai complementar o que está faltando para os gastos daquela criança. Agora avô vai preso também? Então, aí eu ia chegar nisso. Todo mundo acha, só porque avô não vai preso. Vai. Nossa, o avô vai É preso. devedor de alimentos? Posso pedir pelo rito da prisão para ele cumprir essa obrigação? Posso. Só que hoje a gente tem muitos avós jovens, né? Mas também a gente tem muitos avós idosos. E aí uma avó de 70 anos que está pagando alimentos com o dinheirinho dela da aposentadoria, e aí não consegue pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, está ali um tempo sem pagar. Você vai pedir a prisão dela? É um bom senso também, senso, né? Já que existe uma outra possibilidade de você cobrar esse atrasado. Primeiro que eu já acho assim, Alain, vamos lá. Primeiro ponto em que eu discordo. Eu acho um absurdo o filho que permite que a sua própria mãe, o seu próprio pai, tenha que cumprir com uma responsabilidade que é dele. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu chego num momento, vamos imaginar que eu não estou conseguindo pagar a pensão para o meu filho. Não tem como, eu não tenho mesmo dinheiro, não tem de onde tirar. Ok. E aí, o meu marido vai e ingressa com uma ação contra os meus pais. Para os meus pais complementarem esse valor que é obrigação minha. Eu não sei como eu ia me comportar com isso. Porque eu acho isso tão absurdo. Porque eu acho que é obrigação minha correr atrás para conseguir mais dinheiro para pagar essa pensão. Ou, uma coisa que é anterior a isso, tinha que ser responsabilidade minha em saber se eu já estava preparada para ser mãe. Então, essa responsabilidade paterna, essa responsabilidade em ser pai e a responsabilidade em ser mãe, as pessoas têm que pensar. Com certeza. Colocar filho no mundo não é fácil, não é brincadeira. E aí você vê aí pessoas tendo 2, 3, 4 de escadinha, um atrás do outro, e depois a justiça está encharcada de pedidos de ação de alimentos por conta disso, porque não teve essa responsabilidade da maternagem. Eu não pensei nisso antes. E, como a gente falou, filho é responsabilidade para essa vida. Precisa de planejamento. Mas a lei traz essa possibilidade de que os avós entrem aí para fazer essa complementação. E pode ser preso? Pode. Só que na hora em que você pede a prisão desse avô, o juiz ele leva em consideração a idade. Não vou colocar um idoso preso em regime fechado, porque é regime fechado. É preso, É preso mesmo, lá com um monte de gente. Né? Não é tornozeleira e nem é cela específica para devedor de alimentos. É preso junto com todo mundo. Então, isso tudo ele vai levar em consideração. E aí ele pode sugerir que a pessoa opte pela outra possibilidade da cobrança, que é penhorar um patrimônio, penhorar valor em conta. Agora, já que a gente está cobrando a responsabilidade dos avós, dá para dar direito para eles também. Sim. Se os avós quiserem ficar com essa criança, visitar, conviver... Tem todo o direito. E se os pais e mesmo não se não pagar pensão. Assim é? como o pai. E se o pai não deixar? Não tem essa de não deixar. Então... Ele tem que deixar. Então os avós podem entrar com uma ação para conviver com a criança? Pode, claro que pode. Legal. Sem o menor problema. E não está condicionado. Não paga pensão, não vai ver meu filho. Existe essa chantagem. O cara pode não estar pagando pensão. Ele tem direito de conviver com o filho. Porque o direito, além de ser dele, pai, é da criança em conviver com o pai. Em conviver com a mãe, em conviver com os avós. Então é direito da criança. Não dá para condicionar uma coisa na outra, não. E esse avô, que é pai do pai, se tiver necessidade, pode pedir também pensão para esse filho que você falou. Pro filho dele. Pro filho dele pode. E se o filho dele não existir, ele pode pedir pro neto. Então inverteu tudo. Agora, para cima e para baixo, você pode pedir. Não tem um, vai pro próximo. Não tem o próximo, vai pro outro. Então pode acontecer de um avô tá pensionando o neto, né? Seu avô, um avô novo, né, de 60 anos, tá pensionando seu neto até ele acabar de estudar.
E aí esse avô lá com 80 anos pode pedir pensão depois para esse neto de novo. Sim, se o pai, né, se o filho desse avô não tá vivo, ele pode pedir, sim, sem o menor problema. Que incrível, que incrível. Direito de família é maravilhoso, né? E a gente tem os alimentos gravídicos também. Uau, explica um pouquinho. Alimentos gravídicos é aquele que quem tem o direito é a gestante. Para quê? Para custear todo o acompanhamento da gestação. Então, nesse caso, que a gente falou que quem pede alimentos é a criança e ela é o autor da ação, nesse caso dos alimentos gravídicos, o autor da ação é a própria gestante. E aí ela vai demonstrar ali quais os gastos que ela está tendo, né? Pré-natal, exames, às vezes precisa de um acompanhamento mais de perto, uma gravidez de risco. Quem vai custear é esse pai, né? Essa pessoa que vai ser pai, como nascimento. Ok, custeou, a criança nasceu. A criança nasceu, esses alimentos que antes era da mãe, agora eles são transferidos para o filho. Mas aí eu tenho uma dúvida. E se o pai falar que não é pai? Boa. Vamos fazer a investigação de paternidade com o exame pericial, que é o DNA, tá? Só que isso não se faz com a gestante ainda. É um exame muito invasivo. Então, espera-se a criança nascer, faz o DNA e, comprovado que ele é pai, ele vai continuar pagando pensão. Não comprovou que ele é pai, não... Eu tô grávida. Eu viro para o juiz e falo assim, juiz, olha só, eu tenho vários indícios aqui que o pai dessa criança é o Alan. O Alan tem que pagar pensão para mim para custear a minha gestação. Tá. O juiz, entendendo que os indícios que eu apresentei são fortes o suficiente e ele se convenceu que realmente você pode ser o pai, ele fala, Alan, você vai ter que pagar tantos por cento de pensão. E aí você vem pagando, tá? Beleza. Nosso filho nasceu. Você falou, eu quero o exame de DNA. A gente fez o DNA, não é seu filho. Aí você vai pensar assim, bom, agora ela vai me devolver tudo que eu paguei de pensão. Não, uma vez pago, tá pago. Sério, não Sério. recebo de volta nada. Não recebe de volta nada. Mas você pode ingressar com uma ação de dano moral por toda a situação que você passou e tentar receber esse valor, né? Mas não porque ela está te devolvendo o valor da pensão. É uma outra ação, vai existir uma outra instrução, outras provas. E aí sim você consegue, ao final, esse dano moral. Agora, fez o exame de DNA, é pai realmente? Aí agora essa pensão, em vez de ser para mim, vai ser para o filho. E possivelmente tenha que reajustar, né? Porque o Sim, valor vai com mudar aí dos custos certeza. de gravidez, pro custo de um bebê. Com certeza. E uma outra coisa, que eu também já vi colegas dando essa orientação, e isso prejudica em muito o cliente. Você está pagando lá os alimentos, né? Foi condenado a pagar os alimentos. E aí a primeira coisa que o juiz fala é os alimentos provisórios, porque tem todo um processo ainda para percorrer. Então, enquanto não chega na sentença, existe um valor lá já fixado para você pagar, tá? Isso numa ação de investigação de paternidade, por exemplo. Só que você não sabe se você é o pai. Você tem sérias dúvidas de que você é o pai. E aí, o que o advogado fala para você? Alan, não paga esses provisórios até sair o exame, o resultado do exame. Ok. Só que, quando sai o resultado do exame e o juiz dá uma sentença, essa sentença, ele pode manter esse valor que ele deu como provisório, ou ele pode aumentar esse valor que ele deu como provisório, ou pode diminuir, tá? Só que os efeitos dessa sentença aqui, que saiu lá meses e meses depois, ele vai retroagir lá para a data em que você foi citado. Nossa. Então, vamos trazer isso para números. Vamos imaginar que você foi citado e o juiz falou que você tem que pagar 20% do seu rendimento, como alimentos provisórios. Beleza, você não vem pagando. Saiu o exame de DNA, logo depois a sentença. Na sentença, o juiz falou que você tem que pagar 40% do seu rendimento. Você acha que você vai pagar 40% a partir dessa sentença? Não. Desde a data que você foi citado, você vai ter que pagar os 40%. Nossa. Então, olha, ele podia estar pagando 20%.
Aí o advogado fala para ele que não paga, porque já que tem chance de você não ser pai, ele acaba sendo o pai e, Vai ter que pagar os 40 retroativos. e vou te falar, à vista, E se não pagar? execução. Meu Deus. Agora, chegou o fim do processo, definiu quanto que é de alimentos. Vamos supor que a criança tem ali seus 2, 3 anos, definiu o percentual de alimentos. Só que os alimentos é para até a criança completar a maioridade, né? Igual nós conversamos. É 18, ou os 24, 25 ali, essa faixa etária. Se não for pessoa com deficiência. Se não for pessoa com deficiência. Porque senão pode ser vitalício. Ah, pessoal, a gente não falou disso, hein? Vamos falar daqui a pouco. Ou outro dia, porque a gente já tá avançando o nosso tempo. Essa pensão que foi fixada, como é um tempo longo, vai ser isso para sempre? Como assim? Fixou lá uma porcentagem, 20% com a criança com 3 anos. Ou um valor fixo, R$ 2.000. Ah, sim, entendi. Vai ser para sempre essa pensão ou pode ser revista? Pode ser revista a qualquer momento. Pode ser revista tanto pela criança e pelo adolescente, pedindo para aumentar, como pode ser revista pelo pai ou pela mãe que paga para reduzir. Porque o pai pode ganhar 10 mil hoje, mas pode ganhar na Mega Sena amanhã, né? Sim, sim. Mudou a situação, a possibilidade de pagar. Mudou a situação econômica dessa pessoa. Ou mudou a necessidade dessa criança, vamos rever o valor dessa pensão. Mas aí acontece uma coisa frequentemente. Alguns clientes me procuram, mudou a situação de gasto da criança, pode pedir para rever a pensão. Mudou a situação econômica do pai, pode pedir para rever a pensão. Tem muito pai que vem tirar a dúvida comigo se pode pedir redução da pensão porque mudou a situação econômica dele. Mas mudou por quê? Ele teve outro filho. Por si só, não. Mas ele tem que sustentar 2 agora. Aí vem a responsabilidade da paternidade. Tem que planejar. Ele tinha que ter pensado nisso antes. Não posso ter outro filho porque eu já tenho um gasto com um filho que nasceu primeiro que eu já não estou conseguindo suportar. Como é que eu vou suportar de 2? Então, assim, o pai chegar no processo e falar, porque eu tenho outro filho, então tem que reduzir, por si só isso não vai reduzir a pensão. Ele tem que mostrar, olha, eu tenho outro filho, minha renda diminuiu, que ele pode ter outro filho, mas a renda dele pode ter aumentado. Ou eu tenho outro filho, esse filho tem muito mais necessidades, porque, sei lá, tem uma doença, faz um tratamento contínuo, diferente desse que não faz. Então, essas necessidades vão ser observadas também com relação ao segundo filho. Só porque você teve um outro filho, não vai reduzir pensão. Não basta só Não isso. basta. Por isso a importância do planejamento e fica ligado nisso, porque muita gente acha, tive um outro filho, tô gastando mais, vou pedir para reduzir a pensão e não funciona assim. Não vai, ainda vai levar uma bronca do juiz ainda Com e do certeza. Ministério Público. Vai falar se não teve responsabilidade Exatamente. e agora quer diminuir a pensão do Pensasse outro. nisso antes. Pensasse nisso antes. Agora, você falou então que se eu tenho um filho especial e tem uma necessidade especial, uma deficiência, talvez um TEA, aí essa pensão pode ser vitalícia? Pode ser vitalícia. Como é que funciona? Imagina as pessoas dentro do espectro autista. Tem pessoas que precisam de suporte 24 horas por dia. Precisam de transporte adaptado. Precisam de cada vez mais sessões em terapias. Isso não vai acabar nunca. Ao contrário, cada ano que passa, as necessidades dele estão aumentando, né? Para ele ter essa inclusão devida, as necessidades dele vão aumentar. E aí o juiz pode estipular como vitalícia. E eu acho incrível isso, porque isso, para mim, ilustra o quanto que não termina a responsabilidade com os filhos pós-divórcio. Porque se você continuasse casado, você ia ter a responsabilidade de custo desse seu filho para sempre do mesmo jeito. Então não é um prejuízo para o pai, não é uma condenação, é uma responsabilização. Sim, a única diferença é que antes essa responsabilidade estava entre você, sua esposa e o seu filho. Agora essa responsabilidade está sendo vista no judiciário. Sim. Mas é a mesma responsabilidade. Então quer dizer que se você tivesse casado, só a sua mulher ia pagar alguma coisa? Ou só o seu marido ia pagar alguma coisa? Você não? Ninguém ia ajudar em nada. Ninguém ia ajudar em nada? Isso é importantíssimo a gente conseguir passar isso para as pessoas, né? Porque a gente que advoga fica aquela impressão pro pai que a carga é dele, que ele carrega a despesa, que ele foi condenado. Não é isso, é a sua responsabilidade que você não conseguiu decidir em casal ou depois separar fora do judiciário, e hoje estamos aqui no judiciário para resolver. Exatamente. É isso. Por isso é que as pessoas têm que tomar cuidado e pensar realmente
se quer realmente constituir uma família. Porque você, enquanto é solteiro, você tem a responsabilidade só com você. A partir do momento que você assume uma família, você assume a querer construir uma família, essa responsabilidade vai ser dividida com outras pessoas, né? E a gente está falando de pessoas, a gente está falando de objetos. Então, é importante, sim, esse planejamento. Não é, vou casar e vou ter filho e vai ser assim. Não é. É muito bonito, a gente romantiza muito o casamento, mas a gente já conversou aqui no podcast várias vezes, é um contrato, precisa ser planejado. Então, essa construção familiar também precisa ser planejada. Com certeza. Dani, nosso papo tá incrível. E é por Tá. isso que você vai ter que voltar aqui. Voltar aqui não, porque você tá aqui Eu todo tô dia do meu todo dia. ladinho, né? Só mudar a posição na mesa. Vamos ter que mudar novamente essa posição pra gente conversar muito mais, porque tem muito mais coisa pra gente falar. Foi incrível o nosso bate-papo, mas eu não posso deixar você ir embora sem você dar o nosso tradicional recado pra quem tá assistindo a gente. Então, pessoal, o recado é esse. Sejam responsáveis. Pensem que vocês estão lidando com um ser que ele só quer amor, ele só quer a sua presença. Então, não é só pagar pensão alimentícia, é conviver realmente, mas o conviver de estar presente. Não é o conviver, eu busquei meu filho na casa da mãe e estou levando para minha casa e ali ele está mexendo no celular, no computador, no videogame. Não, é a sua participação mesmo, presente. Não é só dinheiro, não é só o material. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, fica a dica, pensem, repensem, e como você disse, não é uma condenação para ninguém. É só a sua responsabilidade colocada no papel. Só isso. E é isso. Esse foi mais um podcast Pensando Direito, com a participação especialíssima da minha parceira de bancada, professora Daniela Amaral. Maravilhosa. Obrigada. E próximo episódio vou estar ali, do outro lado. De volta, porque eu senti saudade, fiquei toda hora caçando ela aqui do meu lado. E você que quer dar dica de tema, quer dar sugestão, quer fazer comentários, comenta aqui no vídeo ou manda lá no direito@foa.org.br, que a gente vai ter um prazer de verificar e de convidar as pessoas indicadas. Vai ser incrível a gente poder, vocês estarem colaborando conosco, né? Tem muita coisa boa para vir por aí. Muita coisa boa. Tem muito tema legal. Então fica ligado, curte o canal e até a próxima.